A quietude era a sua nova companheira. Um silêncio que, paradoxalmente, carregava o peso de 1000 palavras não ditas. Ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava do abismo que se abrira sob seus pés meses atrás. A fachada era impecável. O sorriso profissional, as roupas discretamente elegantes, a pontualidade inabalável. Mas, sob essa camada polida, havia o som constante do marulho da mudança, o sussurro da perda. O apartamento alugado era pequeno, um ninho temporário que cheirava a madeira antiga e incerteza. A luz da manhã, filtrada por persianas de vinil que tinham visto dias melhores, não caía sobre mármore, mas sobre um carpete de cor indefinida, que exalava o aroma melancólico de naftalina e poeira acumulada. Ela estava sentada na beira do sofá, uma peça resgatada que a abraçava com um tecido áspero e familiar. O ritual matinal havia se tornado uma âncora. O som chiado da cafeteira barata, o calor da xícara de porcelana lascada, o gosto amargo do café forte engolido lentamente. A dor da perda da vida anterior, a casa espaçosa, o conforto previsível, a identidade conjugal, era escondida meticulosamente, como uma joia valiosa envolta em farrapos. Ela não podia arriscar que a verdade se espalhasse. O divórcio, especialmente um com tais ramificações financeiras e sociais, teria sido um espetáculo, e espetáculos eram a última coisa que ela desejava. O peso desse segredo era físico, residindo como um nó tenso entre seus ombros. Ela se lembrava da sensação do toque das mãos dele, da familiaridade de anos transformando-se em cinzas frias. Agora havia apenas a frieza do linóleo sob seus pés descalços e o som irregular do refrigerador velho, um monstro branco que roncava a cada 10 minutos exigindo atenção. Ela traçava o padrão falso dos veios da madeira na pequena mesa lateral, uma imitação barata de algo sólido e orgânico, espelhando a imitação de estabilidade que ela apresentava ao mundo. As paredes cor creme, salpicadas por marcas de inquilinos passados, eram um mapa de histórias alheias. Não havia quadros, apenas manchas mais claras onde a arte havia repousado, reforçando a natureza transitória daquele espaço. Ela não se permitia investir emocionalmente. Investimento trazia risco, e o risco era algo que ela não podia se dar ao luxo de correr novamente. A textura da manta de tricô, de um cinza indefinido, era áspera contra sua pele. Era um contraste gritante com a seda fria e cara que havia adornado sua cama na vida anterior. Ela fechava os olhos, tentando evocar o perfume salgado da maresia, uma memória de verões passados, mas era apenas o cheiro de sabão em pó residual em sua blusa que a alcançava. Um aroma de oceano fresco que prometia uma limpeza que estava longe de ser alcançada. Ela se concentrava nos detalhes sensoriais mais ínfimos para evitar a vastidão de sua situação. O leve assobio do vento, através de uma fresta mal vedada, parecendo um sussurro melancólico. O padrão de desgaste nas solas de seus chinelos, revelando o mapa exato de sua caminhada pela sala. O pequeno arranhão no esmalte de sua unha, prova de que ela havia trabalhado demais na noite anterior, reorganizando caixas que continham a história de seu casamento, agora reduzida a meros objetos para serem catalogados e descartados. O silêncio era interrompido apenas pelo som distante de sirenes ou pelo latido abafado de um cão. Cada som era um lembrete de que a vida continuava, indiferente. Ela se permitia apenas esses momentos de introspecção matinal, antes de vestir a máscara da mulher inabalável. A mulher que havia guardado o segredo de seu divórcio por meses, não por vergonha, mas por estratégia. Ela precisava de tempo, de espaço para reconstruir, e a discrição era sua única aliada. Mas o universo, como ela logo descobriria, tinha um senso de ironia perverso.
O segredo que ela guardava tão zelosamente estava prestes a colidir de forma espetacular com o mundo que ela tentava evitar. Sua tentativa de invisibilidade estava prestes a ruir, não por causa de um deslize, mas por causa de um encontro improvável, um acidente de destino que a colocaria lado a lado com alguém que vivia sob os holofotes mais brilhantes do planeta, uma herdeira cujo nome era sinônimo de poder e fortuna descomunal. A imagem dela, a mulher que mal conseguia pagar o aluguel e escondia seu fracasso, ao lado da bilionária. A justa posição era absurda, quase cômica, se não fosse o gatilho para a redescoberta de si mesma. A mancha de umidade perto do rodapé, uma sombra cinzenta de um vazamento antigo, persistia apesar de seus esforços de limpeza. Ela olhava para ela, entendendo que algumas falhas não podiam ser completamente apagadas, apenas aceitas. Era um lembrete de que a perfeição era uma ilusão e que talvez a verdadeira força estivesse na capacidade de florescer, mesmo com as marcas da batalha. O sabor do café agora estava azedo, mas ela terminou o gole, fechando os olhos por um momento, antes de se levantar. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O gosto amargo persistiu, uma lembrança química de que a aceitação não vinha adoçada. O gesto de se levantar não foi um salto de energia renovada, mas um movimento lento e deliberado. Uma atração que exigia o esforço consciente de cada músculo dormente. Ela podia sentir a aspereza da malha de seu suéter contra a pele do pescoço, um pequeno desconforto que era infinitamente mais gerenciável do que a dor surda em seu peito. A mancha de umidade, aquele espectro cinzento no rodapé, não era apenas um defeito arquitetônico. Era a representação física de todas as coisas que ela tentara varrer para debaixo do tapete. O divórcio não falado, as contas empilhadas, a falha em manter a vida que seus pais e amigos esperavam que ela tivesse. Ela esticou a mão e tocou a parede fria. A tinta era de uma cor que um dia fora um creme vibrante, mas que o tempo e a pouca luz haviam transformado em um bege opaco e melancólico. Seus dedos roçaram a textura ligeiramente granulada da tinta barata. Era um toque que parecia buscar consolo na materialidade do concreto, uma tentativa de ancorar-se em algo sólido quando tudo em sua vida parecia fluido e prestes a desmoronar. O silêncio da manhã dentro do apartamento era enganoso. Era um silêncio carregado, preenchido com o zumbido distante da geladeira, o tic-tac irregular do relógio de parede que ela havia esquecido de consertar, e, mais importante, o ruído amplificado de seus próprios pensamentos. Lá fora, a cidade começava a respirar. Ela podia ouvir o chiado sutil dos freios de um ônibus a algumas quadras de distância, o lamento agudo da sirene de uma ambulância se dissipando rapidamente e o arrastar rítmico dos passos de alguém correndo no pavimento da rua. Cada som era um lembrete do mundo lá fora, o mundo em movimento, o mundo que ela estava prestes a reentrar, mas que, ironicamente, ela havia se esforçado tanto para excluir e fingir que ainda fazia parte dele de forma bem-sucedida. A luz da manhã entrava pela janela, mas era uma luz fraca, filtrada não apenas pelas cortinas finas de algodão, mas também pela poeira que se acumulava no parapeito. Ela viu a dança das partículas suspensas no ar, milhões de pequenos fragmentos de si mesma e do ambiente, iluminados como sóis em miniatura. Era um espetáculo de efemeridade, um lembrete visual de que tudo se desintegra lentamente, mas de uma forma bela. Ela caminhou até o pequeno armário. O cheiro de naftalina e de tecido guardado a atingiu, uma fragrância que evocava a casa de sua avó, mas que neste contexto parecia apenas um disfarce para a velhice das roupas. Ela puxou a única peça que considerava profissional, um blazer de corte clássico, mas que tinha um brilho sutil de desgaste nas lapelas,
uma evidência do tempo que passava e da quantidade de vezes que havia sido lavado com sabão de baixa qualidade. Vestir o blazer era como colocar uma armadura, uma fachada que ela esperava que fosse impenetrável. Ela precisava parecer composta, inabalável, especialmente hoje. O encontro que a aguardava era a antítese de sua vida atual. Era um encontro que ela não havia procurado. Um mero efeito colateral de um erro logístico que a colocaria no mesmo espaço que a personificação do sucesso e da opulência desmedida, a herdeira. Essa mulher, cuja vida era documentada em revistas de alto brilho e manchetes que celebravam seus empreendimentos filantrópicos e seu estilo de vida inatingível, existia em um plano de realidade que parecia ficção científica para a protagonista. Enquanto a herdeira provavelmente escolhia entre coleções de joias raras e decidia qual jato particular usar, a protagonista estava calculando se podia se dar ao luxo de comprar o café gourmet que tanto amava. O espelho do corredor, um objeto antigo com moldura de madeira lascada, refletia sua imagem. Ela notou a tensão na mandíbula, as olheiras que nem mesmo a camada mais espessa de corretivo conseguia disfarçar completamente. Seus olhos, no entanto, mantinham um brilho teimoso, um resquício de uma combatente que se recusava a cair, mesmo que estivesse de joelhos. Ela fez uma careta de ensaio, um sorriso forçado que não alcançava os olhos, e depois relaxou, praticando a expressão de calma indiferença que ela esperava projetar. O mais crucial era manter a discrição sobre o divórcio. Ela havia construído uma narrativa cuidadosa para o mundo exterior, uma história de transição profissional e reavaliação de prioridades. Ninguém poderia saber a verdade humilhante, que ela não havia apenas perdido o casamento, mas que o processo a havia deixado à beira da ruína financeira, com um buraco negro em seu histórico de crédito. O peso daquele segredo era mais pesado do que o blazer. Era uma carga que ela carregava nas solas dos pés, no aperto do estômago. Ela lembrou-se da última vez que havia falado com a mãe, a voz cheia de orgulho enquanto descrevia a mudança temporária de endereço. O risco de ser exposta era o seu maior medo. E agora, ironicamente, ela estava prestes a ser lançada para a ribalta mais brilhante imaginável, ao lado de alguém que vivia sob escrutínio constante. A ironia era tão densa que quase a fazia rir, um riso histérico e sem humor. Ela olhou novamente para a mancha de umidade. Ela aceitava que a mancha existia. Não podia ser desfeita. Mas o que ela podia controlar era a sua reação a ela. A força, ela percebeu, não residia em ser impecável, mas em existir, apesar das imperfeições. Aquele pensamento era um pequeno raio de sol em seu interior frio. Em sua mesa de trabalho, um aglomerado de papéis desorganizados, jazia um porta-retratos virado para baixo. Ela não o virava há meses. Sabia que era a foto de seu casamento, a imagem de um futuro prometido que nunca se concretizou. Ela não sentia mais a dor aguda da perda. Agora era uma dor crônica, um lembrete constante de uma promessa quebrada. Ela resistiu ao impulso de virá-lo, sabendo que a melancolia era um luxo que ela não podia pagar naquele momento. Em vez disso, focou-se na lista de tarefas que tinha escrito em uma folha de papel amarelo, a caligrafia apressada e determinada. O apartamento era um pequeno palco de luta diária. A estante de livros, inclinada ligeiramente para a esquerda por causa da desigualdade do piso antigo, continha obras que prometiam sucesso e mudança. Livros de autoajuda com títulos otimistas que contrastavam brutalmente com a realidade do ambiente. O cheiro de mofo suave, vindo da área de armazenamento, era quase inseparável do cheiro de limpeza cítrica que ela usava para tentar mascará-lo. As tábuas do assoalho rangiam sob seu peso a cada passo, um coro de advertência a cada movimento.
Ela pegou sua bolsa, uma mochila de lona que era mais prática do que elegante, mas que não denunciava a falta de recursos como uma bolsa de grife falsificada faria. Dentro, ela verificou o conteúdo pela 10ª vez. Chaves, carteira com o mínimo essencial, um bloco de notas e uma caneta. A caneta, um objeto simples e funcional, era a sua ferramenta de trabalho, a única coisa que restava de sua vida profissional anterior que ainda parecia ter valor. Ela a segurou por um momento, sentindo o peso frio do metal. O pensamento da herdeira retornou, inundando sua mente com imagens de tapetes de luxo, carros importados com motoristas particulares, e a tranquilidade de não ter que se preocupar com o próximo aluguel. A vida dela era uma tela em branco pintada com ouro, a vida da protagonista, uma tela rabiscada com lápis de cera e constantemente ameaçada de ser jogada fora. E, no entanto, o destino, com seu senso de humor cruel e irônico, havia decidido que esses dois mundos colidissem. Ela ajustou o colarinho do blazer, garantindo que nenhum fio solto estivesse visível. Ela inspirou profundamente o ar que cheirava a poeira antiga e determinação fresca. A jornada de aceitação havia começado ali, naquela manhã sombria, na frente daquela mancha de umidade que ela finalmente parou de tentar apagar. A mancha, ela percebeu, não era o seu fracasso, era apenas uma parte da história da casa, e agora da sua própria história. Ela sairia daquele apartamento não como a mulher que escondeu seu divórcio e sua pobreza, mas como alguém que estava prestes a ser forçada, por um capricho do universo, a confrontar sua verdade em plena luz do dia, ao lado do símbolo máximo da riqueza e do sucesso. A redescoberta não seria gentil, mas seria necessária. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O som seco e metálico da chave girando no trinco de latão, uma peça antiga que exigia um ângulo exato de pressão para não emperrar, foi o último adeus audível que ela deu àquele refúgio de negação. A porta, feita de uma madeira que havia inchado e cedido ao longo de décadas de mudanças climáticas extremas, fechou-se com um suspiro lento, quase um gemido de alívio, por não ter que testemunhar mais um dia de sua luta silenciosa. Ela não a trancou com pressa, mas com uma deliberada lentidão, quase ritualística, como se estivesse selando um pacto de sigilo com as paredes que guardavam sua verdade. O apartamento, agora atrás dela, deixava um rastro olfativo que ela estava tentando desesperadamente esquecer. O cheiro persistente de umidade, misturado com o aroma doce e artificial do purificador de ar de lavanda barato. Sua arma de escolha contra a decadência estrutural. A mancha de umidade, a grande e escura silhueta na parede da sala que se assemelhava a um mapa mundi de continentes desconhecidos e sombrios, parecia projetar sua sombra até o corredor, mesmo que a luz fosse escassa. Era uma presença teimosa, um lembrete constante de que certas falhas não podiam ser cobertas por camadas de tinta ou otimismo superficial. Ela havia passado meses nas madrugadas mais frias, olhando para aquela mancha, imaginando-se a vida como a água que se infiltrava lentamente pelo cimento, não estava apenas a encontrando a brecha mais fraca em sua fachada para desmoronar tudo. Seu olhar varreu o pequeno patamar, onde a luz fraca de uma lâmpada fluorescente, que piscava ritmicamente, lançava sombras instáveis e cinzentas. O ar aqui era mais pesado, uma mistura de poeira antiga, restos de óleo de cozinha dos vizinhos do andar de baixo e o cheiro pungente de desinfetante forte, usado para mascarar o odor de esgoto que ocasionalmente subia pelos ralos. Seus sapatos, de um couro sóbrio e prático, escolhidos por sua durabilidade e não por sua elegância, batiam com um som ecoante e ligeiramente vazio nos degraus de mármore desgastado da escadaria. Cada degrau era uma pequena etapa para fora da bolha protetora, uma ascensão para a inevitabilidade.
Ela podia sentir a textura fria do corrimão de metal, pintado inúmeras vezes com uma tinta bege que agora descascava em flocos finos. Ela se forçou a caminhar ereta, o pescoço esticado, a postura ensaiada de alguém que está perfeitamente no controle, embora seu interior fosse um turbilhão de pânico e adrenalina. O blazer preto, seu uniforme de guerra para o mundo profissional, era sua última linha de defesa. Era um tecido ligeiramente áspero, mas bem estruturado, que escondia o fato de que ela não havia comprado uma peça de roupa nova em quase 2 anos. Ela tocou a lapela, sentindo o vinco perfeito que ela havia conseguido com um ferro a vapor antigo e muito cuidado. O peso da roupa, o tecido pressionando seus ombros, era um contrapeso ao peso invisível de sua história não contada. Ela estava a caminho de uma reunião onde cada detalhe de seu vestuário, cada nuance de sua linguagem corporal, seria escrutinado pelo prisma da opulência. Ela precisava ser impecável para que a fachada não cedesse. Memórias rápidas e dolorosas piscavam em sua mente enquanto ela descia. O dia em que ela recebeu a correspondência oficial em papel de luxo que decretava o distanciamento final, e como ela havia rasgado a carta em pedacinhos minúsculos, não por raiva, mas para garantir que ninguém, especialmente os vizinhos bisbilhoteiros, pudesse juntar as peças do seu fracasso conjugal. A decisão de manter o divórcio em segredo não fora motivada pela vergonha do rompimento em si, mas pela humilhação da mudança repentina de status social, da perda da segurança financeira que a havia definido por tanto tempo. Ela tinha vivido num mundo onde as pessoas a viam como bem-sucedida, casada, segura. Agora ela era apenas uma sombra disso, uma pessoa que contava moedas para o café da manhã. E a herdeira, o símbolo da fortuna imensurável, era o oposto absoluto. Alguém cuja vida era documentada em revistas de alto brilho, cujos problemas eram de qual iate escolher para a próxima viagem ou qual galeria de arte patrocinar. O mundo dela era o da perfeição plástica, do brilho eterno, da segurança inatacável. O mundo de Clara era o da cola industrial para reparar rachaduras e da negociação com o zelador sobre reparos urgentes que nunca aconteciam. A ironia era tão densa que quase a sufocava. Ela estava prestes a ser vinculada profissionalmente, de alguma forma inexplicável e forçada pelo destino. A pessoa que representava tudo que ela havia perdido e tudo que ela não era. Ela tentou racionalizar que isso era apenas um trabalho, uma oportunidade bizarra, mas sabia que era mais do que isso. Era um teste de sua integridade, uma prova de fogo para ver se ela conseguiria manter a máscara de competência inabalável enquanto estava desmoronando internamente. O pensamento da mancha de umidade retornou. Ela havia parado de lutar contra ela. Ela havia aceitado que a umidade, o dano, estava ali para ficar, uma cicatriz na arquitetura da sua vida. Talvez o segredo que ela carregava fosse semelhante. Não podia ser apagado, apenas incorporado à narrativa. A redescoberta não seria a de esconder o divórcio e a pobreza, mas a de descobrir quem ela era quando forçada a estar sob a luz mais forte, a luz refletida pelo brilho implacável da herança. Ela alcançou o saguão principal, onde a luz da manhã, filtrada por janelas empoeiradas, finalmente a atingiu. Não era uma luz gloriosa, mas era luz o suficiente para revelar a poeira dançando no ar e a urgência do momento. Ela puxou a alça da sua bolsa, um modelo clássico, mas visivelmente cansado, e deu o último passo para a rua. O confronto não seria apenas com a riqueza, mas com a sua própria identidade redefinida pelo trauma. Ela estava pronta para a desorientação. Continua a descrição detalhada e o volume de texto.
O passo que a levou para a calçada externa foi o prenúncio de uma imersão completa, um mergulho sem retorno na atmosfera densa e perfumada daquele distrito. O ar, fora dos limites empoeirados do antigo casarão, era surpreendentemente fresco e carregado com o aroma inconfundível de folhagens recém-irrigadas e terra rica. Um cheiro que falava de manutenção incessante e cuidado invisível. Ela percebeu que até o clima parecia conspirar a favor daquele ambiente de opulência discreta. O sol da manhã não era agressivo, mas sim gentilmente filtrado por copas de árvores antigas e majestosas, cujos troncos grossos pareciam guardiões silenciosos de segredos centenários. O silêncio era talvez o detalhe mais gritante, um silêncio caro, pontuado apenas pelo som distante e abafado de um motor de um veículo de alta gama deslizando com reverência pela rua, ou pelo sutil tinido de um portão de ferro forjado sendo fechado em algum lugar próximo. A calçada, sob seus pés, não era o concreto rachado e irregular de onde ela vinha. Era composta por lajes de pedra calcária perfeitamente alinhadas, cuja superfície áspera, mas uniforme, parecia ter sido projetada para amortecer qualquer ruído indesejado. Seus próprios sapatos, embora limpos, de repente soaram estridentes e inadequados nesse palco de discrição polida. Ela hesitou por um momento, sentindo-se uma nota dissonante em uma sinfonia de luxo. A pressão na alça da sua bolsa cansada intensificou-se, os dedos apertando o couro gasto que, em outra vida, representava um investimento em status, mas que agora era apenas um relicário de um passado que ela estava desesperadamente tentando esquecer para poder seguir em frente. O couro macio tinha as marcas de anos de uso, pequenos vincos e arranhões que contavam histórias de viagens e jantares, de momentos de despreocupação financeira que pareciam pertencer a outra pessoa, a uma versão dela mesma que já não existia. O divórcio e a subsequente queda financeira haviam sido um terremoto silencioso, sentido apenas dentro das paredes da sua vida privada. Carregar o segredo era como sustentar uma placa de chumbo no estômago, um peso constante que a impedia de respirar totalmente. No entanto, ao dar o primeiro passo deliberado naquela rua, ela sentiu que o peso estava se deslocando. Não estava mais escondido dentro dela, mas sim exposto, em contraste gritante com o cenário. A herança, com sua luz refletida e implacável, não estava apenas iluminando a poeira do casarão, mas também a fragilidade da sua fachada cuidadosamente construída. Ela não podia mais fingir ser a mulher que comprava bolsas caras por capricho. Ela era a mulher que as usava até o limite da durabilidade, por necessidade. O cheiro do ar fresco, uma mistura de ozônio pós-irrigação e a fragrância sutil de jasmins de uma cerca viva alta e impenetrável trouxe uma memória fugaz. Uma memória de um verão passado em um jardim semelhante, onde ela se sentia totalmente segura e inquestionável. Essa sensação de segurança havia se desvanecido como névoa matinal. Agora, cada respiração era um ato de coragem. Cada detalhe sensorial, um lembrete do abismo entre o que ela era e o que ela tinha que parecer ser. Ela parou e inspecionou, sem se mover. O portão do casarão atrás dela era de ferro preto ornamentado, mas oxidado em certas junções, uma metáfora da decadência oculta sob a grandeza. À frente, as residências vizinhas eram monumentos à prosperidade sustentada. Pedras de fachada claras e imponentes, janelas altas e em arco protegidas por vidros que pareciam absorver o som, e entradas protegidas por pilares robustos. Havia uma dignidade silenciosa naquelas casas, uma certeza de permanência que contrastava com a efemeridade da sua própria situação financeira. Ela sentiu uma pontada de inveja, não da riqueza em si, mas da estabilidade que ela representava. O som do vento roçando as folhas das árvores parecia um murmúrio de julgamento.
embora ela soubesse que era apenas o eco da sua própria insegurança. Seus olhos se detiveram em um pequeno pedaço de musgo verde incrustado entre as lajes da calçada, um sinal de que, apesar de toda a manutenção, a natureza sempre encontraria um caminho. Era uma pequena consolação, um lembrete de que a imperfeição era universal, mesmo nos bairros mais perfeitos. Ela tentou se agarrar a essa ideia. Se a umidade havia encontrado um caminho para manchar o gesso do seu teto, talvez a verdade sobre sua vida também pudesse encontrar um caminho para se manifestar, não como destruição, mas como libertação. O pensamento de quem ela encontraria lá adiante, a herdeira bilionária que administrava o patrimônio familiar com uma precisão fria e inegável, causou-lhe um arrepio. Ela se preparou para o escrutínio, para os olhares perspicazes que poderiam em um instante decifrar os sinais de tensão em torno dos seus olhos, a maneira como ela segurava a bolsa um pouco mais forte do que o necessário. Ela havia passado meses ensaiando a versão simplificada da sua vida, a versão que omitia o desastre conjugal e os desafios da subsistência. A versão que falava apenas sobre reestruturação e transição. A necessidade de manter essa fachada era exaustiva. Ela podia sentir a tensão se acumulando em sua mandíbula, uma dor surda que se tornava aguda a cada lembrança do cheque devolvido ou da conversa humilhante com o gerente do banco. Ela canalizou essa dor para a rigidez da sua postura. Ela não andaria pela rua como uma vítima, mas como alguém que estava ali para reivindicar o que lhe era devido, mesmo que o que lhe era devido viesse com o fardo de uma herança complexa e a sombra da expectativa social. Um jato de água de um aspersor automático, ativado por um temporizador preciso, alcançou a borda da calçada, criando um arco iridescente por um breve segundo sob o sol. A visão, embora prosaica, a acalmou. Havia ordem naquele mundo, uma rotina implacável de cuidado e preservação. Ela precisava encontrar essa ordem dentro de si mesma. Precisava preservar a essência de quem ela era, independentemente do caos externo. A jornada não era sobre reconquistar a riqueza, mas sim sobre recuperar a autoestima que fora esmagada sob o peso da vergonha e da necessidade. Ela deu mais um passo, e o som de seus sapatos na pedra perfeita ressoou, parecendo um eco de determinação. O bairro se estendia à sua frente, um labirinto de ruas arborizadas e mansões discretas que pareciam flutuar em um mar de prosperidade calma. Ela observou um detalhe minúsculo, um pedaço de fita adesiva quase invisível, fixando um número de casa em uma caixa de correio de bronze polido. Até mesmo a perfeição exigia pequenos ajustes e reparos. Isso a encorajou. Sua vida estava cheia de grandes reparos, não apenas pequenos ajustes, mas o princípio era o mesmo. A cicatriz da umidade na parede era apenas um lembrete físico de que o tempo e o desastre deixam marcas. E o desafio não era apagá-las, mas construir a beleza ao redor delas. A luz da manhã continuava a intensificar-se, e ela podia sentir o calor suave do sol em sua pele, um calor que parecia prometer um novo começo, ou pelo menos um confronto inevitável. Ela ajustou o ombro, sentindo o peso da bolsa e o peso do segredo se fundirem em uma única e estranha força. Ela estava pronta para a desorientação, pois a desorientação era, afinal, o primeiro passo para encontrar um novo caminho. Seus olhos esquadrinharam a rua, buscando o ponto de encontro que fora marcado, um local que ela sabia que seria tão impecável e austero quanto o resto da vizinhança. Ela precisava apenas caminhar mais alguns metros, respirar fundo e deixar que a luz da herança a definisse, não pela falta, mas pela sua capacidade de suportar o seu brilho. O couro da bolsa, velho e familiar, era o único objeto palpável que a ligava ao seu passado imediato, e ela o segurou como uma âncora enquanto se preparava para a inevitável apresentação de quem ela havia se tornado.
Uma mulher redefinida pela adversidade, mas ainda de pé. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A pele, um calor que parecia prometer um novo começo, ou pelo menos um confronto inevitável. Ela ajustou o ombro, sentindo o peso da bolsa e o peso do segredo se fundirem em uma única e estranha força. Ela estava pronta para a desorientação, pois a desorientação era, afinal, o primeiro passo para encontrar um novo caminho. Seus olhos esquadrinharam a rua, buscando o ponto de encontro que fora marcado. Um local que ela sabia que seria tão impecável e austero quanto o resto da vizinhança. Ela precisava apenas caminhar mais alguns metros, respirar fundo e deixar que a luz da herança a definisse, não pela falta, mas pela sua capacidade de suportar o seu brilho. O couro da bolsa, velho e familiar, era o único objeto palpável que a ligava ao seu passado imediato, e ela o segurou como uma âncora enquanto se preparava para a inevitável apresentação de quem ela havia se tornado. Uma mulher redefinida pela adversidade, mas ainda de pé. O ar daquela vizinhança privilegiada era diferente, quase filtrado. Não havia o cheiro de diesel ou a poeira fina da sua antiga rotina. Era um aroma limpo, levemente salino, misturado com a fragrância sutil e doce de arbustos de jasmim cuidadosamente podados. A luz do final da tarde incidia em um ângulo baixo, transformando as superfícies de mármore e granito em espelhos frios, que refletiam um céu de um azul quase irreal. O silêncio era profundo, não o silêncio da ausência, mas o silêncio mantido, uma quietude imposta por muros altos e discrição absoluta. Cada passo sobre o pavimento de blocos de pedra polida era cauteloso, um ritmo que ela tentava manter uniforme, um compasso contra a aceleração nervosa do seu próprio coração. Ela podia ouvir o murmúrio distante de uma fonte de água em algum jardim oculto, um som que parecia caro e propositalmente calmante. A bolsa de couro, com suas marcas de uso e o toque macio que só o tempo confere, era uma relíquia tátil. Ela passava o polegar sobre um pequeno arranhão perto do fecho, lembrando-se de quando aquele dano havia ocorrido, há anos, em uma viagem que parecia pertencer a outra vida, a outra versão dela mesma. Aquele couro cheirava a passado, a livros antigos e a um tipo de segurança despretensiosa que ela agora compreendia ser o verdadeiro luxo. Contrastava violentamente com a ostentação silenciosa ao seu redor. As cercas vivas, altas e densas, pareciam esculpidas, cada folha no seu devido lugar, negando qualquer sugestão de crescimento selvagem ou desordenado. A própria natureza ali parecia submetida a um rigor estético implacável. O segredo que ela carregava, a reestruturação radical de sua vida pessoal, era um peso que paradoxalmente a tornava mais leve. Ao manter o silêncio sobre a grande mudança, ela havia se dado o tempo de cicatrizar em particular. A adversidade, ela refletia, havia sido como um vento forte que derruba o que é fraco, mas apenas fortalece a raiz do que é essencial. Ela se lembrava da sensação de ter que reconstruir a rotina, de encontrar a força nos pequenos atos de sobrevivência diária, fazer o café, pagar as contas, erguer-se da cama quando a gravidade emocional a puxava para baixo. Essa resiliência não era visível na sua roupa formal e discreta, mas pulsava sob a superfície. Ela chegou mais perto do local marcado. Não era um edifício comercial, mas uma residência que transcendia a definição comum de casa. Era um complexo, protegido por um portão de ferro forjado que apresentava detalhes tão intrincados que pareciam mais uma obra de arte industrial do que uma simples barreira de segurança. O metal escuro, quase preto, refletia a luz do sol de forma severa. Havia uma majestade fria na maneira como as colunas de suporte se elevavam, feitas de um material marmóreo claro, com veios tênues que sugeriam profundidade e permanência.
Ela desacelerou o passo, transformando os últimos 20 metros em uma meditação sobre a transição. O chão aqui parecia mais limpo do que em qualquer outro lugar, a prova de que a manutenção era uma prioridade absoluta. Ela notou a ausência de som dos pássaros. Talvez eles fossem intimidados pelo excesso de ordem. Em seu lugar, havia um zumbido eletrônico suave e quase inaudível. Provavelmente o som de sistemas de segurança ou de controle climático. Seus pensamentos voltaram-se para a herança em si. Não era apenas uma questão de números. Era a oportunidade de reescrever a narrativa, de provar que a vida, mesmo depois de ser brutalmente interrompida em seu fluxo anterior, podia retomar um curso poderoso e inesperado. Ela sentiu a textura do forro da bolsa por dentro, um tecido de seda que ela raramente tocava, um lembrete de que mesmo nas coisas mais mundanas havia um potencial para o conforto. A desorientação que ela esperava não vinha do choque, mas da diferença radical entre os mundos. Ela havia se preparado para o julgamento, para a avaliação silenciosa que viria de figuras acostumadas ao privilégio. Mas ela havia decidido que sua armadura seria a integridade reconstruída. O conhecimento de que ela havia passado pelo fogo sem se queimar por inteiro. A luz nos olhos dela, refletindo o brilho austero da fachada, não era de medo, mas de uma aceitação serena e poderosa. Ela não estava ali pedindo, estava ali reivindicando, não apenas o que lhe era devido legalmente, mas o seu próprio espaço no futuro. Os detalhes ao seu redor eram tão absorventes que eram quase opressores. Um pequeno inseto, um besouro de cor brilhante, cruzou a calçada à sua frente. Ela observou a sua jornada minúscula contra o vasto pano de fundo de riqueza imponente e sentiu uma conexão estranha com a sua determinação. Se aquele besouro podia navegar por aquele ambiente impecável, ela também poderia navegar pelas complexidades da alta sociedade e da burocracia familiar. Ela moveu a mão, sentindo o calor residual do sol que havia se acumulado nas pedras. O cheiro de metal frio, vindo do portão, era agora mais perceptível. Ela estava a apenas alguns passos. Era o momento de respirar a fundo e liberar o passado recente, deixando-o fixo em um lugar de aprendizado e não de arrependimento. Ela endireitou a postura, sentindo a alça da bolsa de couro como o único elo com a pessoa que ela havia sido, mas que agora servia como ponto de partida para a pessoa que ela estava prestes a se tornar. A apresentação seria inevitável. E a história que contaria não seria de perda, mas de transformação silenciosa e robusta. Ela esperava que a herdeira bilionária que a esperava fosse capaz de discernir a força por trás da discrição. A luz continuava a brilhar, definindo as sombras longas e finas que se estendiam a partir das árvores, criando uma paisagem de ordem geométrica e controle total. A ausência de ruído era quase ensurdecedora, aumentando a sensação de que cada palavra trocada em breve seria carregada de significado e peso. Ela estava perfeitamente parada, permitindo que a expectativa se assentasse como poeira fina, pronta para ser sacudida pela ação. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A quietude daquele pátio externo era quase uma entidade física, palpável e pesada. Um lençol de ar imperturbável que só poderia existir em um domínio de riqueza e isolamento tão absolutos. A luz do sol, agora em seu declínio dourado, não apenas iluminava, ela saturava a cena com uma tonalidade de mel velho e rico, transformando o mármore pálido do pavimento em algo que parecia quente ao toque. Embora ela soubesse que a pedra mantinha um frescor inerente sob o calor residual do dia. As sombras, longas e afiadas como lâminas, estendiam-se das esculturas topiárias e dos pilares arquitetônicos, desenhando linhas de um rigor geométrico que acalmavam seu intelecto. Ela sempre encontrara conforto na ordem.
A geometria do espaço servia como um espelho da ordem interna que ela havia lutado tanto para restabelecer. A alça da bolsa de couro, que repousava no entalhe de seu ombro, era o único objeto a que ela se permitia sentir realmente ligada. Não era uma peça nova e ostentosa. Ao contrário, era um artefato de utilidade e resistência, o couro gasto e macio, com um brilho profundo que só a passagem de anos e o cuidado meticuloso podiam conferir. O aroma sutil do curtume de alta qualidade, misturado com o leve cheiro de papel e caneta que residiam em seu interior, era um cheiro de trabalho, de propósito, e a ancorava firmemente ao presente. Ela podia sentir a textura levemente granulada da costura reforçada sob a ponta dos dedos. Um detalhe minúsculo, mas que exigia foco, desviando sua mente de qualquer nervosismo residual que pudesse ter tentado se manifestar. O silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o som muito tênue da própria respiração, um fluxo constante e controlado que era o resultado de meses de prática deliberada de atenção plena. Era um silêncio construído, diferente do silêncio da natureza selvagem. Este era um silêncio mantido por barreiras, por distâncias cuidadosamente calculadas das estradas principais e dos ruídos do mundo comum. Dentro dessa ausência de som dominante, ela conseguia discernir os microssons. O sussurro seco e agudo das folhas de uma planta alta sendo agitadas pela brisa mais leve, o clique quase imperceptível da expansão térmica do metal em alguma parte da estrutura do edifício principal. Havia, até mesmo, se ela se concentrasse o suficiente, o zumbido elétrico extremamente fraco que indicava que a vasta infraestrutura tecnológica daquele lugar estava ativa e em estado de espera. Seu olhar vagou pela cerca viva que delimitava a área de espera, uma parede de folhagem verde escura cortada com a precisão de um diamante lapidado. Não havia um único ramo fora do lugar, não havia uma única folha amarelada. Essa perfeição forçada era um reflexo estranho da vida que ela havia acabado de deixar para trás. Seu casamento havia parecido por anos assim, perfeitamente mantido na superfície, mas insustentável em sua rigidez. A transformação não foi o desmoronamento, mas a escolha consciente de podar o que era superficial para salvar a raiz. Ela pensou na palavra poda, sentindo-a não como uma perda, mas como uma estratégia de jardinagem essencial para um crescimento mais forte e focado. Ela havia podado o excesso emocional, a dependência financeira, o medo da incerteza. A espera nesse ambiente não era tediosa, era contemplativa. Ela estava usando esses minutos finais antes da reunião para solidificar sua narrativa interna. A história não era sobre a separação, mas sobre a reengenharia da própria vida. Ela havia desmantelado o antigo projeto de vida peça por peça, categorizando o que era utilizável, a experiência profissional, a resiliência, e o que precisava ser descartado, o ressentimento, a necessidade de validação externa. A herdeira bilionária, ela presumiu, não estaria interessada em dramas pessoais, mas na capacidade de execução, na força de caráter que emerge não da facilidade, mas do rigor da autodisciplina imposta após o caos. O calor suave do sol nas suas costas era um conforto, um lembrete físico de que o tempo estava avançando e com ele a oportunidade. Ela vestia um traje que era a antítese do excesso. Linhas limpas, tecido de toque agradável e cor neutra, projetado para desaparecer levemente, permitindo que suas palavras e sua competência fossem o foco, e não suas roupas. Ela sentiu a leve rigidez do colarinho, o caimento perfeito da costura que definia sua silhueta de forma profissional e inabalável. Era uma armadura silenciosa. O cheiro do ar era distinto. Longe de qualquer poluição, era uma mistura fresca de terra úmida, resultado de um sistema de irrigação automatizado e perfeitamente programado, e o aroma resinoso de pinheiros distantes.
Era um cheiro limpo, caro, o odor da manutenção impecável. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo a complexidade daquele momento. A pressão do couro no ombro, a luminosidade dourada que penetrava suas pálpebras, o silêncio composto de sussurros, a ausência de pressa da parte dos anfitriões era, em si, um teste. Era preciso paciência para aguardar em um ambiente de tamanha perfeição, sem sucumbir à necessidade de checar o relógio ou mover-se inquietamente. Ela havia aprendido a abraçar a quietude. Seu ex-parceiro, ela relembrou, teria começado a tamborilar os dedos após 30 segundos de espera, sinalizando uma impaciência que ela agora via como fraqueza. Ela, por outro lado, estava perfeitamente enraizada. Ela se tornara uma estátua de contenção, cada músculo relaxado, mas alerta, pronta para a transição do repouso para a ação no instante em que fosse chamada. Essa calma era sua nova moeda de troca, um indicador de que ela possuía total domínio sobre seu universo interno. O terreno à sua frente se estendia para uma vasta área de gramado, cortado com listras que denotavam o uso de maquinário pesado e especializado, cada tira de verde sendo um testemunho do investimento contínuo em estética e controle. Era um tapete natural que levava ao corpo principal da residência, uma estrutura que combinava linhas clássicas e minimalismo moderno em uma fusão impressionante, sugerindo uma história profunda, mas uma visão de futuro audaciosa. Olhando para a fachada, ela buscou qualquer sinal de movimento, qualquer indicação da aproximação da herdeira, mas tudo permanecia em um estado de suspensão elegante. Ela repassou mentalmente os pontos-chave de sua apresentação, não as palavras exatas, mas o sentimento que precisava transmitir. Competência silenciosa, lealdade inabalável e uma capacidade de adaptação que havia sido forjada sob pressão. Ela precisava provar que era o alicerce perfeito para os projetos ambiciosos da herdeira, alguém que podia lidar com a complexidade e a escala sem perder a cabeça. A história de sua vida recente, embora pessoal, era a prova de conceito de sua capacidade de gerenciamento de crise. Ela havia gerenciado a maior crise de sua vida com discrição e eficácia. O sol agora beijava o topo da linha de árvores distante, prometendo um espetáculo de cores nos próximos minutos. Mas, por enquanto, mantinha-se naquele dourado intenso e constante. O ar começou a esfriar muito ligeiramente, um indício da mudança de hora, e ela sentiu a textura macia do tecido de seu casaco em contato com sua pele, uma sensação agradável de proteção e preparação. Ela ajustou mentalmente o peso da expectativa, transformando-o de um fardo em um catalisador. Ela estava ali, em um lugar de poder e propósito, não por acidente, mas por um design meticuloso, o resultado de meses de trabalho invisível e rigoroso. Ela era a personificação da transformação silenciosa e robusta, pronta para provar seu valor. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O dourado constante do sol, agora em seu zênite crepuscular, parecia não apenas iluminar, mas solidificar a paisagem à sua frente, transformando a grama cortada em veludo texturizado e os contornos das estruturas distantes em silhuetas incrivelmente definidas. Era a luz da verdade, pensou ela, uma luz que não permitia sombras desnecessárias ou ambiguidade, forçando tudo a ser visto exatamente como era. Ela sentiu o peso daquele momento, mas não como algo esmagador. Era o peso da autenticidade, o peso de ter reconstruído sua fundação a partir do zero, garantindo que cada viga e cada junta fossem mais fortes do que antes. O leve esfriamento do ar trazia consigo um odor sutil e complexo. Terra revolvida recentemente,
o cheiro de ozônio prometido pela altitude e, muito ao fundo, o aroma adocicado de alguma flor noturna que começava a desabrochar, invisível, mas presente. Este cheiro era um lembrete vívido de que a vida continuava seu ciclo, indiferente às turbulências humanas, e isso era reconfortante. Ela moveu o peso de seu corpo muito ligeiramente, sentindo a resistência do solo firme sob a sola de seus sapatos, uma sensação de estabilidade que refletia seu estado mental. Meses haviam se passado desde a tempestade. Meses que ela havia gasto não na defensiva, mas na construção metódica e silenciosa de seu próximo passo. As noites insones não foram gastas remoendo perdas, mas calculando rotas, desenhando novos fluxos de trabalho e, crucialmente, praticando a arte da quietude estratégica. Cada decisão havia sido ponderada com a precisão de um cirurgião, removendo o supérfluo e preservando apenas o essencial. Ela se lembrava da sensação física de teclar em seu computador à luz fraca da madrugada, cada clique de tecla soando ensurdecedor no silêncio de seu antigo lar, um lar que ela estava silenciosamente desmantelando para criar um novo espaço, mais autêntico e resiliente. Aquele período de discrição rigorosa tinha sido sua maior lição em poder. Ela havia observado o frenesi externo tentando definir sua narrativa, usando fragmentos de fofoca e suposições vazias para preencher os buracos deixados pelo seu silêncio. Eles esperavam drama, esperavam uma explosão, uma confissão pública de vulnerabilidade. Mas o que receberam foi uma parede impenetrável de competência e compostura inabalável. O verdadeiro trabalho, ela sabia, era sempre invisível. Era o trabalho de reestruturação interna, de aceitar que certas portas se fecham para que paisagens inteiramente novas possam ser reveladas. Olhando para a linha do horizonte agora, onde o laranja se aprofundava em tons de fogo e prometia a transição para o azul profundo da noite, ela sentia um calor no peito que não era ansiedade, mas uma espécie de antecipação fria e calculada. Ela não estava ali para se justificar, mas para apresentar um fato consumado. A transformação havia ocorrido. A metamorfose estava completa, e a nova versão dela era mais afiada, mais focada e, paradoxalmente, mais livre. O tecido macio de seu casaco, cuidadosamente escolhido por sua textura e peso, era um lembrete físico de que ela merecia o conforto e a proteção que ela mesma havia construído. Ele a envolvia como uma armadura gentil. Havia algo quase musical na quietude daquele final de tarde, interrompida apenas pelo murmúrio distante e ritmado da vida da cidade que se preparava para a noite, um zumbido constante, como o de uma colmeia distante. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo o momento, e permitiu que a lembrança de um sorriso sincero, o sorriso de sua nova parceira de negócios, a herdeira de uma vasta e inovadora fortuna, preenchesse sua mente. A conexão entre elas havia sido imediata e surpreendente. Uma fusão não apenas de ambições profissionais, mas de um entendimento mútuo sobre o custo da visibilidade e a necessidade de forjar seu próprio caminho, longe das expectativas predefinidas de seus respectivos mundos. A herdeira, com sua energia vibrante e visão futurista, via a organização metódica e a experiência em gerenciamento de crise da protagonista como a peça que faltava para elevar seu império a um novo patamar de influência global. Uma influência que se concentrava em mudanças estruturais e positivas, e não apenas em números e lucros. A união delas não era sobre a fuga ou o desespero, mas sobre a convergência de duas forças poderosas que haviam aprendido o valor do silêncio estratégico. Enquanto o mundo esperava que a protagonista lamentasse publicamente sua perda pessoal, ela estava ocupada discretamente negociando os termos de uma parceria que redefiniria a indústria de inovação social. O que parecia ser um acaso era, na verdade,
o pináculo de um planejamento exaustivo. Cada reunião secreta, cada documento revisado, cada e-mail criptografado, tudo fazia parte da coreografia para este momento. A discrição havia se tornado sua moeda mais valiosa. A herdeira, por sua vez, representava a vanguarda, o futuro desimpedido pelo passado. Estar ao lado dela era um statement não verbal. A protagonista havia dado um salto, não deu um passo para trás. Ela não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando de uma maneira que ninguém fora de seu círculo íntimo poderia ter previsto. O contraste entre a narrativa pública de fragilidade e a realidade de seu novo poder era imenso, e essa discrepância era sua maior vantagem. Ela se deleitava na ironia silenciosa de sua situação. O vento soprou suavemente, levantando uma mecha de cabelo de sua testa, e ela a ajeitou com um movimento lento e deliberado. A paciência se tornara sua aliada mais confiável. A impaciência era o inimigo do bom planejamento. Ela havia cultivado uma calma profunda, um reservatório de compostura que resistia a qualquer pressão externa. Era uma calma que vinha de saber que todos os riscos haviam sido calculados, todas as contingências consideradas. O espetáculo de cores, prometido na linha das árvores, estava começando a se manifestar, com traços de magenta e roxo infiltrando-se no ouro. Era um lembrete de que as transições mais belas e significativas são frequentemente aquelas que se desenrolam lentamente em seu próprio tempo. Ela respirou fundo, absorvendo a magnitude da transição que estava prestes a se tornar pública. Não era apenas uma mudança de emprego ou um novo capítulo. Era a inauguração de uma nova identidade profissional, forjada no fogo da adversidade pessoal. Ela não precisava de aplausos ou validação externa. A satisfação residia na perfeição da execução de seu plano. A história dela não era a de uma vítima, mas a de uma arquiteta que derrubou sua própria casa para construir um palácio mais forte em seu lugar. O passado estava ali, não como um peso, mas como a fundação sólida sobre a qual todo o seu futuro seria erguido, pedra por pedra, com determinação inabalável. Ela era a prova viva de que o gerenciamento de crise, em seu nível mais alto, era a arte de transformar o caos em oportunidade. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, permitindo que a luz da tarde, filtrada pelas venezianas de um metal escovado, desenhasse listras paralelas de calor e sombra sobre a superfície polida da imensa mesa de madeira escura. A madeira, um bloco maciço de carvalho importado de uma reserva florestal remota e certificada, parecia ter a capacidade de absorver o ruído e a turbulência do mundo exterior, criando um oásis de silêncio tático e estratégico. O ambiente tinha um cheiro peculiar, uma mistura sutil e não intrusiva de café gourmet, agora frio e intocado na xícara de porcelana fina que estava ali há horas, e o aroma seco e quase cítrico do papel de alta gramatura, aquele que se reserva apenas para documentos de importância irreversível. A ponta de seus dedos, longos e bem cuidados, traçava o contorno frio e facetado de um porta-copos de cristal pesado, um objeto de decoração trivial que, naquele momento específico, parecia simbolizar a precisão gelada com que ela havia conduzido cada aspecto de sua vida nos últimos 18 meses. Não havia pressa em seus movimentos. Cada gesto era uma manifestação da cadência medida de alguém que não apenas havia mapeado o caminho à frente, mas que havia antecipado e neutralizado cada obstáculo potencial, como um mestre enxadrista jogando 10 lances à frente. Ela sentia a pressão leve e confortadora do tecido de sua roupa, uma alfaiataria de corte impecável que funcionava como uma armadura discreta,
um uniforme de invisibilidade profissional que projetava competência sem alarde. O tecido não a apertava, mas servia como um lembrete constante da postura ereta e da respiração lenta e controlada, a âncora de sua serenidade interna. A memória dos meses anteriores, o turbilhão emocional, as noites infinitas de análise e reanálise, o som irritante e repetitivo do teclado à meia-noite, enquanto digitava e reestruturava planilhas financeiras complexas, agora parecia estranhamente distante, envolta em uma névoa etérea, quase como se pertencesse a uma narrativa vivida por outra pessoa, uma personagem de um livro que ela havia lido. Ela se lembrou da satisfação silenciosa que sentia ao transformar perdas percebidas em ativos intangíveis de valor incalculável, ao reescrever a narrativa de vulnerabilidade em uma de invulnerabilidade estratégica. Cada linha de código revisada, cada cláusula legal, meticulosamente ajustada, representava um tijolo na reconstrução paciente e firme de seu novo império profissional. Ela havia internalizado a lição mais crucial da crise. A verdadeira força não residia na capacidade de evitar a queda, mas sim na habilidade superior de calcular a trajetória exata para o pouso mais suave possível, utilizando a energia da própria turbulência para impulsionar o próximo e maior salto. Através da vasta parede de vidro temperado, a metrópole se estendia abaixo, cintilando como um mapa de possibilidades infinitas. Os arranha-céus pareciam miniaturas complexas sob a luz dourada do crepúsculo que lentamente começava a se instalar. Cada estrutura, uma promessa silenciosa de comércio incessante, movimento e conexão humana. Ela observava o ecossistema complexo da atividade humana de um ponto de vista elevado e privilegiado, um patamar que ela havia conquistado não por sorte, mas por mérito e estratégia. Sua motivação não era o poder pelo poder, mas sim a liberdade estratégica que advinha de um entendimento profundo e sistêmico de como as engrenagens mais finas do mundo corporativo funcionavam e podiam ser orquestradas. O céu, naquele instante preciso, era uma obra de arte em movimento, um degradê suave de azul cobalto profundo, fundindo-se com tons quentes de laranja e rosa pálido. Uma paleta de cores que parecia espelhar a calma profunda e inabalável que finalmente havia se estabelecido em seu âmago. Sua mente, então, voltou-se para a figura da herdeira. A parceira de negócios que estava prestes a se tornar o catalisador público e o vetor principal dessa iminente transformação. A sinergia profissional entre elas era notável, construída não apenas sobre visões empresariais radicalmente alinhadas, mas sobre um respeito mútuo pela arte da descrição calculada e da execução silenciosa e impecável. A herdeira representava o futuro, o ímpeto da inovação descomprometida com o passado, enquanto ela trazia a solidez da experiência profunda, a capacidade inata de prever e neutralizar riscos sistêmicos, muito antes que eles pudessem sequer se manifestar. Não era uma parceria de necessidade, mas uma colaboração estratégica de excelência. Uma dança equilibrada entre a vanguarda e o eternamente testado. A parceria não era uma tábua de salvação, mas sim uma catapulta cuidadosamente calibrada. Ela podia distinguir o clique quase inaudível e ritmado do sistema de ventilação de alta eficiência. Um som constante que funcionava como o batimento cardíaco daquele ambiente de alta performance. O silêncio da sala não era um vazio, mas sim um espaço preenchido pela densa e controlada expectativa. Fechou os olhos por um breve instante, revivendo a sensação visceral do momento exato em que o plano completo se encaixou em sua mente, a clareza gelada e satisfatória de uma equação matemática finalmente resolvida após meses de esforço. A sensação era de uma leveza inesperada, o alívio profundo que sucede à entrega de um trabalho de mestria.
A narrativa pública que estava prestes a ser lançada era, em sua complexidade, tão crucial quanto o negócio em si. Era a redefinição de seu mito pessoal, a prova irrefutável de que a integridade mantida sob pressão e a resiliência estratégica eram forças que superavam qualquer escândalo ou adversidade momentânea. Um sorriso tênue, quase imperceptível, curvou o canto de seus lábios. A jornada havia sido inquestionavelmente árdua, mas a paisagem vista do topo da montanha recém-escalada justificava integralmente cada passo doloroso, cada noite de vigília. Cada detalhe, desde a escolha minuciosa da fonte tipográfica na nota de imprensa oficial, até o ângulo exato da luz nas fotografias que seriam divulgadas simultaneamente, havia sido calculado com o propósito singular de transmitir uma mensagem de força inabalável, propósito inegociável e serenidade absoluta. Ela não era apenas uma executiva. Ela era, na essência mais pura, uma contadora de histórias, e a história que ela estava prestes a contar sobre si mesma estava destinada a ser a mais convincente e transformadora de todas. O passado estava ali, presente em sua mente, mas não como um fardo ou um peso a ser carregado, mas como a fundação sólida e inquebrável sobre a qual toda a estrutura de seu futuro seria erguida, pedra por pedra, com determinação inabalável e visão cristalina. O gerenciamento de crise, em seu nível mais elevado, era a arte de encontrar a beleza inerente ao caos e transformá-lo em uma oportunidade de renascimento glorioso e meticulosamente arquitetado. Ela era a arquiteta de sua própria redenção, e o projeto estava prestes a ser revelado ao mundo com uma elegância e precisão que beiravam o sublime. A espera, longa e silenciosa, era apenas a pausa dramática antes do grande finale. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A elegância da sala de espera era austera, quase monástica, um contraponto arquitetônico à tempestade midiática que fervilhava a poucos metros de distância, do outro lado das portas maciças e silenciosas. A luz que se infiltrava pelas janelas altas e esguias não era invasiva, era difusa, de um tom âmbar e antigo, que parecia ter o poder de desacelerar o movimento das partículas de poeira suspensas no ar, transformando-as em pequenos sóis microscópicos que flutuavam com uma gravidade própria e contemplativa. O cheiro era uma mistura sutil e não identificável de couro bem tratado, cera de abelha e um toque frio de pedra polida, evocando uma sensação de permanência e respeito pela história que o espaço continha. Ela permanecia perfeitamente imóvel, a personificação da quietude estratégica. Seus olhos treinados para absorver e processar o mínimo detalhe sem trair qualquer reação, passeavam pela textura complexa do tapete persa sob seus pés, um intrincado mapa de cores profundas e padrões milenares que pareciam representar a própria complexidade da vida humana, cheia de nós e desenlaces. O tecido de sua vestimenta, um material liso e pesado que caía com uma fluidez impecável, era um conforto discreto, uma armadura tátil que reforçava a sua postura inabalável. O peso do tempo não estava em seus ombros, mas sim solidificado sob seus pés, uma fundação inquebrável, como se cada erro do passado tivesse sido processado e prensado em um material mais denso e resiliente do que o granito mais puro. A mente dela operava em um regime de ultrafoco, onde o ruído de fundo da ansiedade era completamente filtrado, deixando apenas o som claro e rítmico da sua própria respiração controlada. Ela sentia a vibração mínima da cidade do lado de fora, o murmúrio distante dos veículos e das vidas apressadas, mas era um som amortecido, como se estivesse ouvindo o mundo através de uma espessa camada de cristal líquido e isolante.
Esse isolamento sensorial era uma técnica refinada ao longo de anos de exposição a situações de pressão insuportável. Criar uma bolha de serenidade absoluta, um centro de gravidade pessoal que era imune a qualquer força externa. Ela se lembrava, com clareza quase dolorosa, dos primeiros dias, quando o caos parecia ser a única lei regente, quando cada passo era uma tentativa hesitante de equilibrismo sobre um fio tênue de incerteza. Aquela memória não trazia consigo a picada do sofrimento, mas a lição estrutural. O caos é apenas a matéria-prima desordenada. A verdadeira maestria reside em impor uma geometria sobre essa desordem, em encontrar as linhas de força invisíveis e utilizá-las para construir algo de beleza inesperada. A gestão de crises, para ela, era menos sobre apagar incêndios e mais sobre reengenharia arquitetônica em tempo real. Um exercício sublime de transformação. Cada crítica destrutiva que ela havia absorvido silenciosamente ao longo dos anos, cada julgamento injusto não havia sido descartado. Pelo contrário, havia sido meticulosamente analisado, desmembrado e, em seguida, reintegrado ao seu ser como um dado valioso, um mapa detalhado das vulnerabilidades percebidas. Ela havia transformado a dor em previsibilidade e a vulnerabilidade em uma compreensão profunda da natureza humana. Essa era a verdadeira essência de sua redenção, não a negação do que havia ocorrido, mas a aceitação e a subsequente elevação desse histórico a um novo patamar de utilidade e força. A superfície de uma pequena mesa de apoio, feita de uma madeira escura e lustrosa, refletia a imagem distorcida de suas mãos cruzadas, um espelho côncavo que parecia absorver a luz e devolvê-la com uma profundidade misteriosa. Ela observou o anel simples que usava, não um símbolo de ostentação, mas um pequeno ponto de contato com a realidade física, uma âncora discreta. A ausência de pressa em seus movimentos era um statement em si. A urgência pertencia aos outros, àqueles que reagiam. Ela estava agindo e a ação dela era o silêncio ponderado. Havia uma complexidade emocional que poucos poderiam sequer vislumbrar. Por trás da fachada de aço polido existia uma tapeçaria intrincada de sacrifícios e escolhas difíceis. Ela havia aprendido que a força real não era medida pela capacidade de evitar a queda, mas pela precisão e velocidade com que se utilizava o impacto para impulsionar-se para cima. O divórcio, as perdas pessoais, os reveses profissionais que haviam sido transformados em manchetes estrondosas. Tudo isso era agora o lastro que garantia a estabilidade de sua ascensão. Ela era um navio que havia navegado por águas turbulentas e, por isso, conhecia o exato ponto de equilíbrio para enfrentar qualquer nova onda. O projeto de redenção, que estava prestes a ser desdobrado, não era apenas um plano de negócios ou uma estratégia de comunicação. Era uma obra de arte pessoal, onde a tela era a percepção pública e o pincel era a verdade cuidadosamente calibrada. A precisão da revelação era vital. Não podia haver espaço para especulação descontrolada, apenas para a admiração da resiliência e da meticulosa reconstrução. A parceria com a herdeira bilionária não era uma fuga ou um refúgio, mas o ponto de convergência de duas trajetórias de poder e visão que se complementavam de maneira sublime, cada uma amplificando a força da outra. Era um movimento xadrez de alto nível, pensado anos antes de ser executado. Seu olhar se perdeu por um breve momento na moldura de uma gravura antiga pendurada na parede oposta. Um desenho a nanquim de uma paisagem montanhosa, cheia de picos e vales. Ela via naquele desenho uma metáfora para sua própria jornada. Os picos de sucesso, os vales profundos do anonimato forçado, e a inevitabilidade do ciclo de ascensão e declínio, que, quando aceito, retirava o medo da equação. O medo era um luxo que ela não podia se permitir,
um ruído que distorcia o cálculo. O silêncio era tão denso que quase parecia ter uma cor, um azul profundo e saturado, tingido pela antecipação. Ela podia sentir a pressão atmosférica aumentar ligeiramente, o peso da atenção que estava prestes a recair sobre ela. Essa pressão não a intimidava. Ela a utilizava, transformando-a em energia cinética para o próximo ato. A serenidade em seu rosto não era passividade. Era o reflexo de um controle interno tão completo que beirava a transcendência. Ela estava no olho da tempestade e lá, no centro imóvel, ela era a única força estável. A espera era o último teste de sua disciplina. A prova de que ela podia manter a compostura, mesmo quando o universo conspirava para exigir sua reação imediata. Ela apreciava o prolongamento desse momento, o último instante de paz antes do turbilhão da publicidade começar a girar em torno de sua nova narrativa. Ela era a mestre do tempo, ditando o ritmo, o compasso e a intensidade da revelação que se aproximava com uma majestade silenciosa e calculada. A arquitetura de sua nova vida estava completa, esperando apenas o momento exato para que os andaimes fossem removidos e a obra fosse apresentada em toda a sua glória reestruturada. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A porta de seu refúgio se abriu com a precisão de um mecanismo de relógio caro. Ela não estava fugindo do turbilhão. Ela estava entrando nele, mas agora como seu centro motor. O palco escolhido não foi um tribunal ou um estúdio de entrevista, mas o tapete de entrada de um evento de prestígio, conhecido por celebrar a inovação e o impacto global. O ar estava carregado de antecipação. Câmeras faiscavam como pirilampos vorazes na escuridão. Eles esperavam o drama, a primeira lágrima, a palavra de dor que venderia manchetes. O que obtiveram foi uma sinfonia de controle. Ela surgiu. Sua roupa não era uma armadura, mas um tecido fluido que refletia a luz. Um lembrete sutil de que ela havia se tornado a própria fonte de seu brilho. Mas o silêncio que se seguiu à sua aparição não era devido à sua presença individual, mas à figura que estava ao seu lado. Era aquela pessoa, a visionária por trás de iniciativas humanitárias revolucionárias, uma força motriz no cenário da tecnologia verde e da filantropia de grande escala, cuja influência reescrevia capítulos inteiros da economia global. A herdeira de um vasto empreendimento que dedicara sua vida a propósitos que transcendiam o lucro. A imagem era um manifesto instantâneo, não era um encontro casual, era uma declaração de parceria e propósito. As duas mulheres, lado a lado, irradiavam uma energia que era profissional, respeitosa e inegavelmente formidável. O foco do mundo mudou em meio segundo. A antiga narrativa de separação, traição e bens a serem divididos desmoronou como um castelo de cartas diante de um furacão de relevância. Ninguém mais se importava com o passado dela. Todos queriam saber sobre o futuro que ela estava construindo com essa nova aliada poderosa. A manchete que se espalhou não era sobre o divórcio, mas sobre o novo fundo de investimentos sociais que as duas estavam lançando, uma iniciativa colossal focada em empoderamento e sustentabilidade em regiões subdesenvolvidas. O silêncio dela não havia sido fraqueza, havia sido o tempo necessário para negociar e solidificar um projeto de vida que eclipsaria qualquer drama pessoal. Ela havia trocado a narrativa de vítima pela narrativa de criadora. Dias depois, quando o redemoinho da mídia começou a se acalmar, ela se encontrou em seu novo escritório, observando a cidade abaixo. O ex-parceiro que tentara desesperadamente lançar sua própria versão dos fatos, agora era apenas uma nota de rodapé no noticiário de negócios, ofuscado pela magnitude do trabalho que ela estava realizando. O controle que ela havia exercido sobre a própria dor havia se manifestado em controle sobre o próprio destino.
A paz não era a ausência de luta, mas a certeza de ter vencido a batalha interna mais crucial. Ela sorriu, um sorriso genuíno e relaxado. A arquitetura estava completa, não apenas a obra, mas a fundação inabalável de sua própria resiliência. Ela havia provado a si mesma que o poder verdadeiro não residia na reação rápida, mas na construção paciente e silenciosa de uma vida que fosse inegavelmente dela, orientada pelo propósito. A vida sempre apresentará novos desafios, mas ela sabia agora que possuía as ferramentas necessárias para não apenas sobreviver a eles, mas para transformá-los em plataformas de crescimento. Olhando para a tela de seu computador, onde as primeiras metas do novo fundo estavam listadas, sentiu uma onda de gratidão pela jornada, mesmo pelas partes mais difíceis, pois foram elas que a moldaram no que ela se tornara. Para acompanhar de perto essa nova fase e as histórias inspiradoras que continuaremos a compartilhar sobre propósito e reinvenção, inscreva-se no canal e ative as notificações.